Eu quero ler em Êxodo, no capítulo 2. Essa noite eu li isso aqui, alguns capítulos desse livro. Eu queria ler com você rapidamente o do capítulo 2. Depois eu vou mostrar uma coisa para você, mais à frente. Olha o que diz a palavra, ó. Nascimento e educação de Moisés. Quem já ouviu falar de Moisés? Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. A mãe de Moisés, uma hebreia, deu à luz a Moisés e escondeu por 3 meses. Ela viu que ele era formoso e o escondeu por quantos meses? É comum. É assim que faz quando nasce um filho, a mãe esconde o filho, é isso? Por que ela escondeu? Hã? Porque Faraó deu uma ordem que todos os bebês, todos os filhos dos hebreus, de 0 a 2 anos, deveriam ser mortos. Faraó deu uma ordem, era assim que funcionava. Preparou um exército e falou: ó, vasculha as famílias, as casas dos hebreus, porque estão dizendo por aí, alguém está dizendo por aí que vai nascer por esse período um libertador, que vai tirar os hebreus daqui, os escravos. Então mata todos os recém-nascidos até 2 anos de idade. Você ouviu? Por que a mãe escondeu o filho? Aí diz assim: não podendo esconder mais, olha lá, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Você sabe o que é junco, né? Junco é uma planta que dá na beira do rio, na África principalmente. Eu pesquei muito na África, na beira do junco. Eu entrava com água até os joelhos, inclusive aonde esse rio que Moisés foi colocado, aonde ele dá origem, ele nasce, eu já pesquei lá. Eu entrava com água, eu queria que você prestasse muita atenção. Eu entrava com água até os joelhos e me afastava quando via vindo na minha direção o quê? Crocodilo. A mãe de Moisés, ela não tinha opção. Ou deixava o faraó com seus soldados cortar a cabeça do filhinho recém-nascido de 3 anos, de 3 meses, perdão, 3 meses, ou colocava num rio infestado de crocodilo, que aí ela não ia ver a morte dele. O que você pensa ou pensaria se você visse uma mãe botando um bebê num cesto dentro do rio Tietê, ou em qualquer outro rio? Você chamaria quem? A polícia. A mãe de Moisés colocou ele num cesto feito de junco. Junco é uma espécie de capim que dá na beira do rio, dá uma cana, uma varinha. E ela fez um cesto, calafetou com betume para não entrar água,
e botou o menino, o filhinho. O que que uma mãe sente quando tem certeza que seu filho vai morrer? O bebezinho. Certamente Faraó ia bater na casa dela com os carrascos. E ela colocou o filhinho dentro do rio e deixou a água levar. Ela não sabia o que estava fazendo. Ela não. Mas tem uma coisa extraordinária que eu vou mostrar para você agora. Ontem eu li essa palavra assim, com um pouco de preocupação. E Deus falou algo comigo tão poderoso que eu vou passar para vocês. Você quer ver uma coisa? Lembra daquela palavra que diz que é de Deus tanto o querer quanto o realizar? O querer é o pedir. Quando eu e você pedimos é porque queremos. E o realizar é efetuar, é fazer o milagre. Até a oração, até o pedido, é vontade de Deus, é Deus quem faz com que pedimos. E aquela mulher colocou o bebê num cesto, botou no rio, cheio de crocodilos, e a água levou. Muito lá embaixo, a irmã de Faraó, ou a filha de Faraó, né? A filha de Faraó, ela desceu lá para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Quer dizer, a filha daquele que mandou matar todas as crianças era a única pessoa que podia achar o bebê, porque certamente Faraó ia pensar que era filho dela, não ia mandar matar o filho dela, afinal era para morrer só os hebreus. Faraó não ia acreditar que a sua própria filha ia criar também um hebreu. E a filha de Faraó recolheu o menino Moisés, de 3 meses. Deus não permitiu que os crocodilos comessem o menino. E como a filha de Faraó não tinha leite para amamentar o menino, mandou as suas criadas procurar uma mulher, uma escrava, que tivesse dado à luz naqueles dias, e não ia faltar, porque como os bebês foram todos mortos, todos assassinados, só sobrou Moisés, o que não ia faltar era a mãe para dar leite àquele menino. E aí encontrou uma mulher e disse àquela mulher: eu vou pagar um salário para você criar esse menino que eu achei no rio. Quem era essa mulher? A mãe dele. Eu fico arrepiado com isso. Isso é incrível. Meu Deus. A mamãe botou o bebê no rio num cesto. O bebê que era para ter sido comido pelos crocodilos foi recolhido pela filha de Faraó e voltou aos braços da sua mãe, que deu o peito ao bebê e o amamentou. Por que isso aconteceu? Aonde é que está a chave, o segredo disso aí? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o povo de Deus,
que estava gemendo, sendo escravo de Faraó, precisava de um libertador, e nem havia ainda orado, nem havia ainda pedido, mas Deus sabia que aquele povo ia orar. Gente, é muito forte isso. Eu estava lendo isso ontem, eu chorei. O povo concebeu no coração um pedido, um desejo. Um povo que havia até se esquecido já da palavra, porque o faraó era muito bom até então. O faraó dava coisas para aquele povo, que dava para o povo dele. Então, esse faraó de antes, que era bom, meio que substituiu Deus na vida do povo, porque o ser humano, ele tem esse problema, eu e você temos. Se aparece alguém bondoso e começa a nos auxiliar, oferecer facilidade, é comum homens deixarem de lado a dependência de Deus para depender de homens. Tem muita igreja que já não tem mais milagre, que no passado já teve milagre. É que o líder, que antes dependia muito de Deus, vivia nos montes e nas madrugadas orando, hoje é amigo do governo, então quando precisa de alguma coisa, vai no governo, e não vai a Deus. Todos os governos do mundo podem ser meus amigos se quiserem, mas eu não vou deixar de depender do meu Deus nunca, e só confio nele, não confio em governo nenhum. O faraó tratava bem o povo, e o povo começou a se distanciar de Deus. Deus já sabia. O que Deus falou com o senhor nessa palavra, apóstolo? O que ele falou comigo? O mesmo que está falando com você. Que tem pedidos que eu e você ainda não fizemos, mas como ele já sabe o que vamos pedir, ele já preparou a solução. O nome Moisés, o menino Moisés, que sobreviveu à chacina de Faraó, ao massacre, ao genocídio, que sobreviveu àquele carrasco e aos crocodilos, nada mais era do que a preparação da resposta para um pedido que ainda seria feito. Veja lá no versículo 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu. Isso aí foi antes ou depois de Moisés ter sido salvo? Foi depois. Moisés era a resposta para aquela oração. Ele é quem viria, é quem tiraria o povo de Israel do Egito, da escravidão. Deus já sabia, Deus conhece todos os nossos caminhos. As nossas preocupações negativas são desnecessárias. Uma vez o Davi falou lá no Salmo 139, a palavra nem chegou ainda à minha língua, o Senhor já conhece toda, já sabe tudo que eu vou dizer. Ele ainda disse mais,
Ele disse: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, no versículo 6. Davi teve uma revelação de Deus. Deus fez Davi entender que tudo que Davi pedia, Deus já sabia antes. Ele falou: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Gente, o Moisés, ele foi preparado por Deus, recebeu o livramento dos crocodilos e dos soldados de Moisés, do faraó, dos assassinos. Tudo porque Deus sabia que aquele povo dele não ia aguentar, ia chegar um momento que não ia aguentar, ia ter que botar o joelho no chão e orar, ia pedir um libertador. É como aquela mãe que conhece tanto o seu filho, a sua filha, que está fora de casa, mas que vai chegar uma determinada hora. Ela já prepara uma coisinha e fala assim: ó, eu tenho certeza que quando fulano chegar, vai pedir isso aqui, já vou deixar pronto, ó. É desse jeito que Deus faz. É desse jeito. Eu tenho tanta certeza. Eu tenho tanta certeza. E Deus, Ele está dizendo para nós, e começou ontem à noite isso, quando eu estava lendo ali. Eu perguntei, falei: Senhor, todas as crianças foram mortas. E o rio lá, é muito difícil você achar um rio lá que não tenha crocodilo, é muito difícil. Principalmente rio que é braço do Nilo. O Senhor não deixou os crocodilos tocar no bebê, mas o povo não tinha pedido ainda. Deus falou: o que você vai pedir, eu já te dei. Eu já preparei. Se eu não pedir, mas espera aí, apóstolo, e se aquele povo não tivesse clamado, tivesse conformado com a situação? Moisés ia levar a vida dele, não haveria libertador. Ele era o livramento, mas o livramento não iria se manifestar se o povo não solicitasse. Aí entra o poder da oração. Deus efetua em nós o querer, mas nós temos que manifestá-lo a Ele. Quem está entendendo a palavra? Eu pergunto para Deus assim de noite: Senhor, Moisés nasceu, depois de vários anos, é que o povo foi clamar por socorro. Isso quer dizer que aquilo que eu vou pedir já foi providenciado. Não é o que eu pedi, não. O que eu pedi já está chegando. É óbvio que quando duvido, eu passo uma borracha em tudo que eu pedi. Quem entende isso? Quando você duvida, você passa uma borracha. Mas quando você conta com aquilo que pediu, Deus muda o mundo inteiro para fazer aquilo chegar até você, se necessário for. Nem que Ele tenha que mandar um anjo ou um arcanjo. Lembra do Daniel? Daniel pediu e não desistiu, ele pranteou 3 semanas inteiras. Demorou, até que o anjo apareceu a Daniel. Daniel começou a tremer, caiu, queria desmaiar. O anjo falou: levanta, Daniel, e não temas, você é muito amado. Desde o primeiro dia foram ouvidas suas orações. É que Satanás queria impedir.
Olha lá. Deus mandou o Miguel. O Satanás falou, não, o anjo não vai passar com a bênção para Daniel. Aí o anjo digitou lá a senha. Aí Deus falou, Miguelzinho, desce lá e dá bem na uria. No pé do ouvido. Como diz o nordestino, no pé da orelha. Aí o Miguel desceu e deu bem na orelha. E o Satanás saiu da frente. E o anjo finalmente chegou com a resposta para Daniel. Se Daniel desiste, presta atenção. Se Daniel desiste, Deus vai falar, ô Miguel, pode acertar a orelha dele, mas volta, não precisa mandar não. Fala para o anjo voltar, porque o Daniel já desistiu. Mas o Daniel conhecia Deus, e quanto mais difícil parecia, mais ele orava e chorava. De alcançar tudo que você pede, tudo que você deseja e precisa. Mas você não pode desistir nunca. Nunca. Porque quando a coisa parece não ter jeito, ou você acha que tinha saída para esta mulher, para esta mãe. O faraó disse, mata todos os bebês, até 2 anos. Moisés tinha 3 meses. Ela escondeu por 3 meses, mas não dá para esconder mais. Aí o bebê já começa a chorar mais forte, já começa a dar sinais para chamar a mãe. E ela falou, meu filhinho pode até morrer, mas não vai ser perto de mim. Botou num cesto e deixou o rio abaixo. Aí o bebê chega nos braços dela com a criada da filha de Faraó. Mulher, não vai negar, hein? A filha de Faraó mandou dizer para a senhora. Até com certeza a filha de Faraó deve ter pensado, para ela ter leite, deve ter pensado, essa coitada aí, tadinha, mataram, meu pai mandou matar o bebê dela. Agora vai criar isso aí para mim. Criou o próprio filho e ainda recebeu salário para criar o filho. Mostra lá. Recebeu ou não recebeu? Ó. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o filhinho. Ela falava para o Moisésinho, fica aí filhinho, mamãe vai lá receber o salário da filha de Faraó. Tem coisas que vêm no meu coração, que queria tanto entregar para vocês, mas eu não consigo, porque eu sou insignificante demais para isso. Eu queria poder passar para você o que parecia que seria o fim do mundo para a mãe, que ia ver o seu filhinho decapitado. O que era uma tremenda maldição, por ela confiar em Deus, redundou em bênção. O primeiro sinal do ser humano é reclamar, é murmurar, é blasfemar, é desistir, é se prostrar, mas ela não. Ela colocou o bebezinho no cesto, botou no rio, e buscou em Deus, que é o que ela sabia fazer. E Deus mandou quem lá? A filha. Até o faraó e a filha dele, quem controla? É Deus. Às vezes acontecem situações de alguém muito poderoso jurar, como aconteceu comigo já. Alguém que detém o poder político jurou que ia acabar comigo. Aí Deus falou, fica tranquilo,
Porque eu controlo todos. Todos. Eu pastoreava uma igreja lá em Minas. E durante vários dias, um assassino ficou de tocaia a uns 200 metros da igreja para me matar no lugar que eu passava. E não conseguiu. Até que eu descobri depois. Eu passava. E depois, eu descobri uma coisa pior ainda. Que algumas vezes eu via esse assassino. Quando eu passava por ali. E ele não me viu. Eu via ele e ele não me via. Só que eu não sabia. Quando eu descobri que ele ficava ali para me matar. Aí, você vê o que é o ser humano. Você sai de casa e ora, protege-me, Senhor. E nem sabe quantos livramentos Deus te deu. Um líder religioso, de uma religião tradicional, contratou o sujeito para me matar. Porque a igreja dele, que era em frente à minha, esvaziou. Porque ele não prega a palavra. E aí, Deus me livrou. Eu soube depois, porque foi esse que caiu na minha frente, né? Caiu na minha frente o sujeito, um dia. Então, Deus está dizendo que o que Ele quer de nós é que a gente não desista daquilo que concebeu, porque foi Ele que deu. E quanto mais difícil parecer, mais perto está da vitória se manifestar. Mais perto está. É impressionante a história de Moisés. O cestinho passando, os crocodilos olhando. O crocodilo farejava, ó. Cheirinho de bebê. Nem faraó, nem crocodilo, nem tubarão. Quando Deus quer, é do jeito que Ele quer. É óbvio que o que eu vou pedir, Deus já sabe, já preparou a resposta. Se eu não pedir, se eu não orar, se eu não buscar, ela virá a si mesma a resposta? Não. Tem uma palavra em Ezequiel, se eu não me engano, que Deus, Ele fala dos projetos dEle, do querer dEle, da necessidade daquele povo, mas diz assim, ó, Ezequiel 36 e 37, né? Olha lá. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. O povo estava diminuindo a população, envelhecendo, e as outras nações massacravam Israel. E Deus queria multiplicar os homens, fazer crescer o exército de Israel para se defender. E ninguém pode impedir Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas Ele disse, ainda assim, diz o Senhor. Olha lá. Assim diz o Senhor, Deus, ainda nisto que eu já decidi que eu vou fazer, permitirei que seja eu solicitado. Quem entende o que eu estou falando? Entende mesmo?
Não, tem gente que não entende, não. O senhor entende? Quem pode então dizer o que quer dizer isso aqui? Deus sabe quem é que precisa de saúde, quem é que precisa de bênção financeira, na família, de libertação. Deus sabe o que você precisa? Então o que ele está dizendo? Mesmo sabendo, ainda olha só. Ele falou: eu decidi que eu vou fazer isso em Israel, mas eu vou esperar que eu seja solicitado. Eu não vou invadir a sua vida, não. Quando você pedir e crer, aí eu entrego para você o que eu já preparei. Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado. O diabo sabe disso. Quem conhece mais a Deus, você ou o diabo? O diabo. Infelizmente é o diabo. Conhece muito mais a Deus do que nós. Então o diabo fala assim: você vai pedir para quê? Ele já sabe. Você já pediu já, você vai orar para quê? Desiste, se tivesse de vir, já teria vindo. Você acha que Deus esquece alguma coisa? Mas eu conheço muitas palavras na Bíblia que aquele que estava orando dizia: lembra-te, Senhor. Lembra de mim, Senhor. E Deus nunca se zangou com isso. O rei Ezequias estava morrendo lá na cama e falou: lembra-te, Senhor. Como se Deus esquecesse alguma coisa. Deus não esquece. Deus quer ser solicitado, porque a oração do homem, da mulher de Deus, a oração do povo de Deus, quanto mais ora, quanto mais se ora a Deus, mais se prova para Deus a confiança, a credibilidade, a fé. Quem ora muito acredita muito, quem ora pouco acredita pouco. Só ora quem tem certeza. Eu falo aquela oração mesmo. Sabe aquela oração de fazer o sujeito desmaiar? Sabe aquela oração de Ana? Sabe aquela oração de não ficar nem uma gota de lágrima? Sabe aquela oração de perder o fôlego? Sabe aquela oração de fazer a carne tremer? É esta que você tem que fazer. É esta. Orar, 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 orar. E depois agradecer. Deus vira o mundo de cabeça para baixo e entrega aquilo que você pediu. Aqui no versículo 23 diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Quem que era o rei do Egito? O faraó. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão de baixo, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus seu gemido, olha a palavra aqui, ó. Qual é a palavra a seguir? Lembrou-se. Mas Deus não esquece nada. Isso é força de expressão. Lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Daqui a pouco eu vou continuar com essa mensagem lá no Braz, você vai continuar em casa acompanhando. Mas eu queria dizer a você que este lembrou-se
é que Deus estabeleceu que qualquer coisa que eu e você possamos desejar, querer, necessitar, virá para nós se solicitarmos a Ele, se orarmos a Ele, se expressarmos a nossa fé através da oração, da busca, da comunhão. Quanto mais você orar, mais Deus vai se lembrar de você e vai te contemplar. Amém? Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Nós vamos no capítulo 3, ó. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Com quem que Deus fala? Aquele mesmo que desceu no rio dentro de um cesto? Aquele menininho? Será? Nenhum outro não? É aquele mesmo. O crocodilo lambeu os beiços e não pôde comê-lo. Igual o tubarão olhou para mim, eu estava bem gordinho na época. O tubarão botou avental. Você já viu aquele tubarão do desenho animado do Pica-Pau? Eu quando ouvi aquilo, eu falava, meu Deus, será que os tubarões fizeram isso? Eu passando lá gordinho, o tubarão olhou e falou, isso aí tem caloria para uma semana. Mas Deus falou, não toca, não toca. E às vezes a gente se desespera com determinadas situações. E Deus está dizendo, dobra os joelhos e ora até tremer a carne. Vou falar uma coisa para vocês vão ter tanto milagre na vida de vocês. Mas tanto milagre na vida de vocês. Só se você não atender, não praticar o que está aprendendo. Ainda assim, ainda nisto permitirei que seja eu o quê? Solicitado. O que é solicitar? Então, ainda assim permitirei que seja eu o quê? O que é isso? É chamado, gostei. Chama por ele. Aí em Romanos 10 diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha lá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não deixa o diabo te bombardear, não. Daqui a pouco a gente continua essa mensagem, então, a partir das 10. Vai dar tempo para você chegar, acompanhar. Coloca o arroz no fogo e vai lá me assistir. Depois você coloca outro. Que vai queimar, claro, né? Depois você põe outro. Quando você vê a fumaça chegando lá na sala, você fala, meu Deus. Coloca o macarrão para cozinhar e vai assistir a pregação, porque minha pregação é rápida. Aí depois você balança a panela e o macarrão não cai.